Bom, um dos temas muito possíveis é em relação à arma, se a população deve estar armada ou não. Vejam bem, para aqueles que vão defender que a população não deve ser armada, um argumento que você pode utilizar é o sistema límbico, é a amígdala, são estruturas do sistema nervoso central que não têm relação com racionalidade, onde o impulso pode chegar, onde o impulso pode acessar áreas antes de acessar a área da racionalidade, da consciência. Então todos nós temos um sistema desenvolvido de reação, de instinto, e todos nós podemos tomar uma decisão, uma ação de matar e depois tomar a consciência e se arrepender disso. Então isso tem muita relação com uma população ou com pessoas que têm alterações hormonais, alimentação, sono, menor grau de cefalização e menor massa no córtex cerebral, massa cinzenta e uma amígdala mais desenvolvida. Como nós não temos consciência de como está o nosso sistema límbico e a nossa córtex cerebral, o ideal é que ninguém tenha porte de arma, ninguém tenha contato com essa arma para evitar essa reação instintiva de poder matar e depois o arrependimento. Um outro tema que está sendo questionado, que está sendo comentado é a vacina. Vejam bem, a vacinação não tem como ser contra. Milena, sempre a favor. O grupo anti-vacina e os hesitados, eles estão evitando que a população fique imunizada, eles estão destruindo um paredão de sistema imunológico que nos protegia por décadas. A vacina é o antígeno, a vacina é o causador das doenças, que faz o seu corpo produzir a sua imunidade, os seus anticorpos, a sua linha de defesa, as suas células de memória, e você fica prevenido. Então, quando você tem contato com uma doença que é grave, que tem uma evolução rápida, que pode causar lesão, o seu corpo já tem o quê? Células de memória. O maior grupo é o que não vacina, mas hoje o brasileiro tem aquele grupo que hesita tomar a segunda dose e que não leva à produção de células de memória e está possibilitando a entrada desses patógenos. O problema é que quando tem um grande grupo que não vacina, o patógeno transmite de um para o outro, gera recombinação e gera novas cepas, novas variedades genéticas, que colocam o grupo vacinado em risco. Então, sempre a favor da vacina. Saúde emocional. As doenças emocionais estão ligadas à genética, estão ligadas aos hormônios, à alimentação. Sempre investir em propostas que requerem boa alimentação, exercício físico, boas horas de sono, controle com endócrino, controles hormonais, ok? Sempre visando o quê? O corpo é um reflexo da saúde emocional. O que você pensa não é apenas um pensamento, é uma corrente elétrica, neuroquímica, que chega numa glândula, que libera uma substância química no sangue, que interfere em todo o seu metabolismo. Então, sempre pautado que o pensamento não é só um pensamento, ele interfere em toda a estrutura fisiológica, e nós temos que manter equilibrado a química cerebral, equilibrado os hormônios. Para isso, prática de exercício físico, alimentação saudável, horas de sono reguladas, ok? E tratamento. A maioria das doenças psiquiátricas são crônicas e precisam de tratamento permanente, medicação permanente, bons profissionais. Sempre, em proposta de redação, coloque a necessidade de investir em pesquisa, a necessidade de investir no ensino superior, a necessidade do estudo, de buscar novas fontes, novas respostas, novas propostas. A automedicação também está sendo muito cotado. Não se esqueçam, a automedicação é uma coisa muito séria. Quando eu coloco antibióticos, medicamentos no meu corpo, eu seleciono, ok? Eu tiro um grupo que pode ser favorável e abro espaço, alimento para aqueles que são resistentes e proliferar. Qual é o limite das bactérias resistentes, dos vírus resistentes? Os sensíveis. Quando eu me automedico de forma errada, ok? Sem prescrição médica, sem passar por um profissional de saúde, eu abro espaço para a proliferação desses patógenos, ok? Que causam doenças cada vez, o quê? Mais fortes, resistências que não tem a forma de origem das bactérias é muito maior do que a evolução da medicação. Então, os medicamentos não evoluem na mesma proporção que os micro-organismos. Então, a automedicação é uma coisa muito séria, que leva a essa resistência e que deve ser acompanhado sempre por um profissional de saúde.
Bom, as infecções sexualmente transmissíveis, eu já tinha gravado um videozinho aqui no Instagram, mudou, não é mais doença, é infecção, o governo fez certo em mudar. Muitas vezes o paciente tem o vírus, tem a bactéria, ele está infectado, mas ele ainda não manifestou doença como AIDS, ele tem o HIV, mas não está com AIDS, que é um estágio da doença. Depois você assiste esse videozinho, vale a pena lembrar que isso é um problema de saúde pública, isso é um problema do governo, isso é um problema do povo. Por quê? Porque a população que é contaminada por sífilis não tem só lesão genital, tem lesão epidérmica, sistêmica, tem lesão neurológica, ok? Gonorreia causa cegueira, causa esterilidade, é uma bactéria muito grave, clamídia, reação cruzada contra a musculatura, artrite, artrose, problemas de musculatura, paralisia. Então todo o sistema de saúde do Brasil precisa combater, precisa prevenir, precisa divulgar, precisa trabalhar essas infecções sexualmente transmissíveis para que elas não aconteçam na população, porque elas não são apenas genitais, elas causam consequências graves que colocam todo o sistema de saúde da população trabalhista, ok, em jogo. Bom, adoção é possível, quem é a favor? Existem vários tipos de família atualmente na nossa população, na nossa sociedade. A adoção é uma questão de amor, amor é uma questão neurológica relacionada à ocitocina, então é muito legal quem for apoiar a adoção na redação, lembrar daqueles projetos como Boa Noite Crianças, projetos de instituições que abrem para os adultos entrarem na instituição, terem contato com as crianças, tipo para dar boa noite, bom dia, antes da adoção, para ir construindo esse caminho neurológico, para ir construindo essa química, aumentando essa produção de ocitocina. Então todas essas propostas que entendam que a adoção, ela tem etapas, ela tem uma construção de amor, ok? O amor ele é neurológico, eles são caminhos e químicas que devem ser estimulados e construídos. Então dá para você citar a ocitocina, o contato dos pais com os indivíduos antes da adoção, a construção do amor por essas técnicas de práticas físicas, contato dos pais com as crianças que serão adotadas. Bom, envelhecimento com a idade reprodutiva. É fato, a população envelheceu, ok? Hoje nós temos um grande número de idosos no mundo e esses idosos, eles são um grupo heterogêneo. Como assim, professora Milena? Esses idosos, eles já envelheceram em consequência de onde eles viviam, do que eles comeram, das práticas de esporte. Então nós temos pessoas que envelheceram bem e pessoas que não envelheceram bem. E nós precisamos acolher todo esse grupo eclético de idosos. Ok? É um conjunto de 3 fatores: governo, família e instituições. E nós temos que propiciar para eles estímulos emocionais, familiares, nutricionais, de esporte, só que é um grupo extremamente eclético. Além de eu cuidar desse grupo que envelheceu em diferentes condições, que tem diferentes situações, então eu não posso comparar, alguns estão cognitivamente bem e outros não, fisicamente bem e outros não, isso tem relação com carga genética, com estilo de vida, com epigenética. Nós temos que mudar as regras para os jovens, porque nós sabemos que eles serão os velhos, os idosos, os anciões do futuro. Então é imprescindível correlacionar isso com o trabalho, com as regras do trabalho, com a intervenção na legislação do trabalho. Então, o trabalhador ele precisa de tempo de descanso, horas restritas de trabalho, ele é obrigado a praticar uma atividade física, uma alimentação saudável. Às vezes o trabalho pode oferecer isso, porque hoje nós sabemos que se ele pratica exercício físico 3 vezes na semana de forma regular, ele reduz a produção, ele impede a produção de placas beta-mielínicas entre os neurônios, prevenindo, evitando, minimizando os efeitos do Alzheimer. Então, isso é fato. O envelhecimento, ele aconteceu e nós sabemos hoje que temos que cuidar da população jovem para que envelheça de forma saudável. Somente aí a reforma na Previdência será viável. Porque, caso contrário, um senhor de 60 anos, de 65 anos, ele não tem condição de produtividade. Porque ele não tem condição biológica para isso. Ele realmente está com a articulação lesada, perda de massa encefálica, incontinência urinária. Ele não consegue produzir porque biologicamente ele já está o quê? Com alguns déficits. Então, investir num envelhecimento saudável, com essas práticas e com profissionais qualificados. Treinamento dos profissionais da saúde pública, investimento em residências nessas áreas, ok? Investir no profissional para cuidar desses idosos, eles precisam de acompanhamento.
Muito bem, isso tem relação direta com a idade reprodutiva. Nunca fomos mães tão velhas. O que está acontecendo é que a globalização, a racionalidade, a competitividade está fazendo o relógio biológico da mulher estar sendo deixado de lado. Vale a pena a gente lembrar que a mulher ela tem vida útil, que esses ovócitos eles são produzidos inicialmente lá no útero da mãe, que eles envelhecem. Então, uma realidade da sociedade é o congelamento dos ovócitos, é a fertilização in vitro. Isso é uma consequência do envelhecimento, das práticas de trabalho atual. Bom, humanização. É muito importante lembrar a necessidade de humanização de todos os profissionais, de empatia, de utilizar as mídias digitais para mostrar casos que estimulem solidariedade, generosidade. São sentimentos químicos que devem ser trabalhados, estimulados, exercitados com práticas. Então, que as escolas, que o governo invista em colocar práticas de empatia, solidariedade, trabalho voluntário nas escolas, nas residências, nas universidades, porque através disso nós podemos desenvolver caminhos, estimular produções químicas, exercitar pensamentos, empáticos. E isso gera uma melhoria para a sociedade. O bem gera o bem. Pessoal, mulher no esporte, a mulher ainda ganha menos, a sociedade ainda é muito machista, ela ainda tem menor renda, isso é muito injusto. Quando a gente olha para a mulher no esporte, tudo bem, se eu comparar um atleta masculino, ele vai ter índices maiores do que a feminina, só que ela merecia ganhar mais, ou igual. Isonomia, a mesma coisa. Por quê? Porque ele tem maior volume cardíaco, ele tem maior volume sanguíneo, ele tem maior débito cardíaco, ele tem maior força muscular, ele tem testosterona, ele tem um maior ganho de massa. Vocês entendem? Ele tem os 24 cromossomos, ele tem todo o conjunto de proteínas, ela tem perda mensal, ela sangra, ela não tem todos os cromossomos, ela tem oscilação hormonal muito grande pelo ciclo menstrual, ela tem um funcionamento metabólico completamente diferente. Vejam bem, mesmo que ela faça X e o atleta masculino faça 2X, para ela esse X ela conseguiu superar limites de uma forma muito mais com ênfase, tudo bem, do que o masculino. Então é muito necessária a defesa da superação dos limites femininos, que são limitadas pela carga cromossômica e genética. Nós somos inferiores geneticamente. Por isso, quando nós conseguimos competir com eles, temos uma superação nos nossos níveis. Por isso o problema do trans, eu coloquei em algum lugar, do trans no esporte. Vejam bem, a transexualidade, a homossexualidade, a transexualidade são fatores reais na sociedade. A homossexualidade acontece em todos os animais, ela é biologicamente explicada, tem a carga genética, tem a carga ambiental. O trans, ele tem uma questão neurológica de se ver num outro corpo e tudo isso deve ser respeitado e pautado em ciência. Só que o trans, ele biologicamente, mesmo que ele se veja num corpo diferente, e isso tem que ser acolhido, aceitado e defendido, ele não tem condições de competir no sexo oposto. Vejam bem, mesmo que seja um rapaz que por transexualidade se transforme em um corpo feminino, que ele chegue a amamentar, que ele chegue a ter desenvolvimento de características femininas, ele tem mais massa, ele tem maior volume sanguíneo, ele tem maior débito, frequência, os padrões fisiológicos dele são diferentes de uma mulher. Então, na competição, Olimpíadas, Copa, é muito delicado isso. O ideal seria que exames cromossômicos, colocassem os critérios para a competição. Os parâmetros biológicos, volume de sangue e não a fisionomia, a morfoanatomia externa. Bom, sistema penitencial é um problema, é uma população privada de liberdade, um ambiente fechado, é um ambiente que acumula patógenos de diferentes origens, população que veio de diferentes localizações, com diferentes vacinações, com diferentes automedicações, com diferentes alimentações, é um lugar fechado, baixa higienização, contato direto, aglomeração, então é um lugar que prolifera tuberculose, hanseníase, ok? A necessidade de colocar esses pacientes no sol, desses pacientes, essa população privada de liberdade, a necessidade de maior fiscalização da higiene interna, a necessidade de programas de saúde interno, a necessidade de reintrodução deles na sociedade,
com acompanhamento psiquiátrico. Existe um grupo que nunca vai poder ser reintroduzido de uma forma comum como os demais. Por quê? Porque eles têm alterações neuroquímicas de receptor. Então ele é um pedófilo, ele tem uma alteração, ele não sente, ele não tem sentimento, ele é um serial killer. Então acompanhamento psiquiátrico dessa população é muito, muito importante. Doação de órgãos. Defenda que muitas pessoas não são favoráveis à doação de órgãos por falta de conhecimento, por falta de confiança no sistema público. Eles têm medo do órgão não ser doado quando realmente for constatada uma morte cerebral, tudo bem? Defenda que existe a doação de órgãos vivos, tecidos que podem ser produzidos, ok? Mostre que atualmente a medicina está tentando desviar a doação de órgãos do sistema biológico. Então hoje os órgãos são produzidos em laboratório. Para você ter uma ideia, existem pesquisas que pegam células sanguíneas, transformam em células tronco, colocam em impressoras digitais numa tinta que produzem em 3D tecidos para uma nova possibilidade de transplantes de órgãos. Sempre, sempre na sua redação, sempre, seja a favor de pesquisa, estudo, profissionais qualificados, empatia, tudo bem? Leis que possam possibilitar maior tempo de autoconhecimento, terapia no trabalho, tempo de sono, alimentação, é uma obrigação o acompanhamento disso na população. A população está adoecendo, ok? Então todos esses assuntos, eles são interligados. A necessidade de contato com os avós, de trabalho voluntário, que eu falei da ocitocina, da adoção, o amor é uma construção, o afeto é uma construção, o contato direto, é isso, é pouco tempo, eu não sei se eu pude ajudar. Sexualização infantil, sempre contra a sexualização infantil, criança não namora, nada de danças, poemas e músicas que sexualizem. Sim, a favor da educação sexual. Educação sexual são termos técnicos, é ciência, é aula, é estudo, é conhecimento para prevenir as infecções sexualmente transmissíveis, mostrando as consequências dela, ok? Mas nunca sexualizando ela. Criança não pode sexualizar. Criança tem que fechar os esquemas mentais, sensitivos, até 6 anos. O timo, ele atrofia, que é um órgão imunitário, na presença dos hormônios sexuais. Então, ela tem que viver a infância bem vivida. Lembrando que muitos estímulos visuais, auditivos, passam para o hipotálamo antes de chegar ao córtex. Então, mesmo que essas crianças não tomem consciência da música, do som, da visão, isso pode fazer o sistema nervoso delas estimular as gônadas e levar a uma sexualização precoce, adiantar a produção dos hormônios sexuais. É isso. Maconha, né? Nós estamos para votar a legalização da maconha medicinal. Você tem que entender que maconha é um termo genérico, que são inúmeras substâncias químicas, que atuam em receptores desencadeando inúmeros fatores biológicos. Não é uma coisa tão simples. Existem pessoas que precisam do medicamento. Ela pode evitar certas convulsões em algumas síndromes que podem melhorar a qualidade de vida do paciente, mas ao mesmo tempo ela pode desencadear, tudo bem, psicose. Então cada caso é um caso. Para legalizar, nós temos que ter acompanhamento medicinal desse grupo, enfim, aumentar a fiscalização, a instrução, sempre em vista em ciência. Sempre em vista em educação, sempre em vista em sistema límbico, empatia, ocitocina, alimentação saudável, horas de sono. Sempre seja contra qualquer coisa que tire a racionalidade. Professora Milena tentando dar umas dicas aí, estou à disposição. Um grande abraço, boa redação!